concluir. Peço silêncio aos pares para darmos início à nossa segunda sessão ordinária do segundo período legislativo, hoje 14 de 8 de 2019, da 14ª legislatura. Desde já agradecendo a todos pela presença e declaro a sessão aberta. Com a palavra do primeiro secretário para ler o expediente do dia. Bom dia a todos. Lista de chamados dos vereadores presentes na sessão ordinária realizada no dia 14 de agosto de 2019. Antônio Reinaldo Dantas, Antônio Silvino Benito do Rosário, Alexandre dos Santos, presente, Arquimedes Almeida Santos, Acidino Luiz dos Santos Neto, Augusto dos Santos, Edilson Dantas de Matos, João Itaí de Carvalho, José Carlos Oliveira, Marcos Sérgio Alves dos Santos, Pamela Valesca Costa Gomes, ata 93ª sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Pedro Alexandre, Estado da Bahia. Aos 7 dias do mês de agosto do ano 2019, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal de Pedro Alexandre, Estado da Bahia, o senhor presidente Arquimedes Almeida Santos declara aberta a sessão ordinária em nome de Deus e em nome de Nossa Senhora da Conceição, certificando-se antes um quórum para a instalação da mesma, com a presença dos seguintes vereadores: Arquimedes Almeida Santos, Alexandre dos Santos, Antônio Reinaldo Dantas, Antônio Silvino Benito do Rosário, Augusto dos Santos, Acidino Luiz dos Santos Neto, Edilson Dantas de Matos, João Itaí de Carvalho, José Carlos Oliveira e Marcos Sérgio Alves dos Santos. Em ato contínuo, o primeiro secretário, o senhor Alexandre dos Santos, de ato da sessão anterior, que foi aprovada sem nenhuma alteração. Nada constava para o expediente do dia. Passou-se para a ordem do dia com a leitura do ofício 230/2019 do merecíssimo juiz eleitoral da 51ª Zona Eleitoral, Dr. Leandro Ferreira de Moraes, qual deferiu a solicitação contida no requerimento 02/2019, que solicitava a criação do posto eleitoral na sede do município, e o ofício número 42/2019, que arquivou o procedimento 710.153.964/2018, onde se tratava do nepotismo no Poder Executivo Municipal. Em ato contínuo, senhor presidente, franqueou a palavra ao vereador Antônio Reinaldo Dantas, que saudou ao senhor presidente, aos colegas vereadores, ao povo presente, agradecendo a Deus pela volta aos trabalhos e pelas chuvas. Diz ainda ter certeza que o prefeito irá melhorar as estradas vicinais. Dando seguimento, senhor presidente, franqueou a palavra ao vereador Marcos Sérgio Alves dos Santos, que saudou ao senhor presidente e a todos os presentes, agradecendo a Deus pelo dom da vida e aos colegas Arquimedes e Alexandre pelo apoio dado em um momento difícil que enfrentou. Falou da certeza que as estradas serão recuperadas, concluindo que existem pessoas que estão agindo de forma errada nas doações recebidas, deixando famílias necessitadas sem nenhum benefício. Em ato contínuo, o senhor presidente franqueou a palavra ao vereador Antônio Silvino Benito do Rosário, que saudou o senhor presidente, os colegas vereadores, o povo presente, agradecendo a Deus pelo retorno com saúde aos trabalhos, e sobre a tragédia que afetou a cidade, lembrou da situação de risco da Rua Velha. Relatou ainda a responsabilidade da Secretaria de Ação Social sobre a distribuição das doações recebidas, concluindo que irá solicitar requerimento de toda essa situação e das obras paradas no município. Em ato contínuo, o senhor presidente franqueou a palavra ao vereador Augusto Santos, que saudou o senhor presidente, aos colegas vereadores, ao povo presente, solicitando requerimento ao executivo para a restauração da barragem do Pati
e Barragem do Surrão. Em ato contínuo, o senhor presidente deu a palavra ao vereador Alexandre dos Santos, que saudou o senhor presidente, aos colegas vereadores, ao povo presente, e agradecendo ao colega Marcos Sérgio, dizendo que sempre estará à disposição E sobre a denúncia sobre o nepotismo, lembra que o processo foi arquivado por não terem encontrado nenhuma irregularidade. Diz ter ficado triste, mas não desacredita na justiça. Já sobre a resposta do ofício que solicitava o posto eleitoral em nosso município, lembra que não houve interesse do Poder Executivo Municipal. Lembra, no início das aulas, no início das impostos, desculpa. Executivo da Justiça lembra sobre o início das aulas que irão iniciar e sem ninguém saber a real situação das estradas dos veículos escolares. Fato esse preocupante. Em ato contínuo, o senhor presidente concedeu a palavra ao conselheiro tutelar, Alfredo, que saudou a todos os presentes e convida todos para visitarem o conselho tutelar do município, dizendo que, apesar da dificuldade, o órgão é atuante. E sobre a eleição que acontecerá dia 6 de outubro, lembra que anteriormente era possível votar em 3 candidatos, porém, por força de uma lei municipal, o eleitor desse ano só poderá votar em um candidato, pedindo aos vereadores que vejam essa situação com carinho e levem em consideração o anseio popular. Dando sequência, a sessão, o senhor presidente concedeu a palavra ao vereador Antônio Silvino Benito Rosário, que lembrou que na época da aprovação dessa lei, nenhum conselheiro compareceu a esta casa para reivindicar a referida mudança. O senhor presidente lembrou que essa lei foi aprovada em 2016, sancionada pelo gestor da época, sendo difícil revogar a mesma. Comunica que realizou visita à Secretaria de Educação e à Secretaria de Assistência Social do município para ter conhecimento da real situação e providências que estão sendo tomadas em relação à tragédia acontecida no município. Ressaltou ainda que não encontrou o secretário de Educação na Secretaria. E na Secretaria de Ação Social foi recebido pela senhora Carla, a qual respondeu algumas perguntas e disse que é feito um levantamento sobre as famílias afetadas e que a Ação Social tem 90 dias para passar todas as informações, para que seja feita uma avaliação. E sobre as barragens do Coati e Lotero, ainda não foi feito um levantamento para a recuperação, e que a barragem da Lagoa Grande existe sim um risco eminente de rompimento se as chuvas continuarem. Em ato contínuo, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e, em nome de Deus, em nome de Nossa Senhora da Conceição, nada havendo mais para tratar, o senhor presidente encerra a sessão ordinária, mas antes convoca a sessão ordinária para o dia 14 de agosto de 2019 para constar lavou-se esta ata que, depois de lida e aprovada pelos vereadores presentes, que concordaram com a mesma na forma apresentada e se comprometerem em retificar e assinar no livro de costume. A ata está em votação. Quem for contrário, se manifesta. A ata foi aprovada. Dando seguimento, meu secretário, fazendo leitura do expediente do dia. Decreto Legislativo número 01/2019. Aprova o parecer do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, que opina pela desaprovação das contas do Poder Executivo Municipal de Pedro Alexandre, de responsabilidade do senhor Salomão de Oliveira, referente ao exercício 2013. A Câmara Municipal decreta. Artigo 1º. Fica aprovado o parecer do Tribunal de Contas do Município da Bahia, tomado sobre número 09654, dígito 14,
que opina pela desaprovação das contas do Poder Executivo do município de Pedro Alexandre relativamente ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do senhor Saúde de Oliveira, em sessão realizada no dia 26 de junho de 2019, apresentadas pelo órgão de governo deste município, nos termos do caput de parágrafo 1º do artigo 31 da Constituição Federal. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua fixação desta Casa Legislativa e será publicado na imprensa oficial do município, revogando-se as disposições em contrário. Pedro Alexandre, 14 de agosto de 2019, mesa da Câmara de Pedro Alexandre. Justificativa. Considerando que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia emitiu parecer pela desaprovação das contas do município de Pedro Alexandre relativamente ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do senhor Saúde de Oliveira, considerando ademais que a Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal de Pedro Alexandre tem emitido parecer favorável à aprovação do parecer do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, o qual opina pela desaprovação das respectivas contas, considerando-se também que obteve-se o resultado de 7 votos favoráveis ao parecer do Tribunal de Contas do município, 1 voto em branco e 1 abstenção, não alcançando o quórum mínimo estabelecido pelo artigo 31 da Constituição Federal, onde o parecer prévio do TCM sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, considerando finalmente que o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar da Câmara Municipal no controle externo das contas do Poder Executivo, cabendo ao Poder Legislativo a deliberação sobre as respectivas contas, é que apresentamos o projeto de decreto legislativo que aprova o parecer do Tribunal de Contas do Município da Bahia, TCM Bahia, que opina pela desaprovação das contas do Poder Executivo Municipal de Pedro Alexandre relativamente ao exercício financeiro de 2013. Pedro Alexandre, 14 de agosto de 2019, mesa diretora da Câmara Municipal de Pedro Alexandre. Dando seguimento, na ordem do dia, tem o TL, projeto de lei 358 e 359 do Poder Executivo. Projeto de lei número 358, de 24 de julho de 2019. Justificativa. Excelentíssimos senhores vereadores, é de amplo conhecimento a grave crise financeira que assola os municípios brasileiros, crise esta ainda mais acentuada em municípios de pequeno porte, como o município de Pedro Alexandre, que tem praticamente toda a sua receita advinda dos repasses federais que, por vezes, não se mostram suficientes para atender às mais básicas necessidades da população. Desta feita, considerando a necessidade de regularização junto à Coelba dos débitos decorrente do fornecimento de energia elétrica aos mais diversos órgãos da municipalidade, incluindo-se aí as taxas de iluminação pública, colho presente de expediente para encaminhar a Vossas Excelências projeto de lei autorizando o reconhecimento e confissão de dívida junto àquela companhia para fins de parcelamento. Certo de contar com a sua costumeira colaboração, coloco-me ao dispor para adicionais esclarecimentos, aproveitando o ensejo para registrar protesto de estima e admiração. Atenciosamente, Pedro Gomes Filho, prefeito municipal de Pedro Alexandre. Projeto de lei número 358, de 24 de julho de 2019, autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de confissão de dívida
de acordo com parcelamentos e quitação de débito junto à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, e da outras providências. O chefe do Poder Executivo Municipal de Pedro Alexandre, do Estado da Bahia, Pedro Gomes Filho, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Pedro Alexandre aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a reconhecer e confessar dívida decorrente do fornecimento de energia no período de 10 de fevereiro de 2017 a 10 de fevereiro de 2019, em 15 parcelas mensais e sucessivas, nos termos do artigo 29, parágrafo 1º e 32 da Lei Complementar 101/2000 e artigo 21, parágrafo 2º e 3º da Resolução 43/2001 do Senado Federal. Artigo 2º. O Poder Executivo consignará nos orçamentos anual e plurianual do município, durante o prazo estabelecido para o parcelamento, dotações suficientes ao atendimento das despesas relativas à amortização do principal, juros e demais encargos decorrentes do parcelamento e quitação dos débitos ora autorizados, podendo o Executivo promover quaisquer modificações necessárias ao cumprimento do quanto disposto nesta lei. Artigo 3º. Para a garantia do valor do parcelamento pelo município, observada a finalidade indicada no artigo 1º desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a utilizar parcelas de cotas do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada as disposições contrárias. Registre-se, publique-se, cumpra-se. Gabinete do Prefeito, 24 de julho de 2019, Pedro Gomes Filho, Prefeito. Aí na sequência tem os anexos do valor da dívida, que os senhores podem acompanhar, juros e outros. Projeto de Lei número 359, de 24 de julho de 2019. Justificativa. Excelentíssimos senhores vereadores, tenho a honra de submeter à elevada consideração dessa Igreja Casa Legislativa o anexo projeto de lei que dispõe acerca de reforma e construção de imóveis residenciais na zona urbana e rural do município de Pedro Alexandre, Estado da Bahia. Trata-se, desta forma, do projeto de lei que visa ofertar reforma ou construção de imóveis residenciais a famílias em situações de vulnerabilidade social ou temporária, residência no município, de forma a garantir, por meio de lei, direitos sociais. O presente projeto de lei se justifica após avaliação das equipes técnicas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Defesa Civil do município, acerca das condições de moradia de famílias em situação de vulnerabilidade social, iniciadas ou agravadas após desastres devidamente reconhecidos por decreto. Nesse sentido, é necessário que o município apoie, amparado por lei, estratégias que busquem coibir ou reduzir as vulnerabilidades causadas pela precariedade ou ausência de moradia. Assim sendo, envio a presente justificativa ao tempo em que renovo expressões de distinta consideração e apreço. Certo de contar com sua costumeira colaboração, coloco-me ao dispor para adicionais esclarecimentos, aproveitando o ensejo para reiterar protesto de estima e admiração. Atenciosamente, Pedro Gomes Filho, Prefeito de Pedro Alexandre. Daí por diante, senhores, tem um projeto bem longo, eu acredito que é bom que cada um de nós possamos ler, não apenas dar em apresentação, vamos ficar aqui bem monótono em toda a leitura dele, mas
todos nós temos aí em mãos, a menos que vocês exijam que seja feita a leitura na íntegra. Mas como podemos ver, o projeto visa construir casas nas zonas urbana e também rural, identificado aqui pela ação social, que se encontra nessa situação de vulnerabilidade social. Todos os colegas vereadores têm conta dos projetos em mãos. A respeito do decreto 01/2019, que aprova o parecer do Tribunal de Contas do município de Pedro Alexandre, 2013, exercício do senhor prefeito Salomão de Oliveira, o qual será publicado no Diário Oficial e irá passar a ter validade realmente de todo o processo que tramitou nesta casa. Haja vista que o 2014, 2015, 2016 estão também para ser notificado o prefeito para dar o amplo direito de defesa ao senhor Salomão de Oliveira, e também vai ser julgado por essa casa, como também a conta de 2017 do senhor prefeito, atual prefeito, também está tudo em ordem para ser votado aqui por essa casa. E dando seguimento aos nossos trabalhos, eu convido a vereadora Pâmela Valesca Costa Gomes, desculpa, para proferir sua fala. A senhora tem um tempo de 5 minutos. Foi? Bom dia a todos. Bom dia, excelentíssimos vereadores, excelentíssimo senhor presidente da Câmara, população presente. Peço licença ao senhor presidente da Câmara. Tem outro microfone? Esse aqui vai quebrar, não, gente? Alô, pronto. Então, eu vou começar tudo de novo. Bom dia a todos, excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssimo senhor presidente da Câmara, população presente. Peço licença para tratar sobre um assunto que não está na pauta do dia, que é de cunho pessoal, mas eu acredito que a partir do momento em que a gente entra em um cargo público, político, nossa vida ela deixa de ser nossa e passa a ser pública. Então, infelizmente, eu venho dizer à população presente, a qual eu tenho que dar alguma explicação, porque eu sei o meu dever com o povo de Pedro Alexandre, eu sei o meu dever com os eleitores e com os cidadãos de Pedro Alexandre. A gente, minha família, desde que meu pai se foi, desde que meu pai foi assassinado, a gente vem passando por uma série de ameaças. Infelizmente, essas ameaças à minha pessoa, ela acabou voltando e estão em um nível assim que estão piores. Na sessão passada eu não vim em decorrência da falta de segurança. Nessa sessão eu estou vindo também, mas não garanto nada e acabo colocando a vida das pessoas que estão aqui dentro. Não sei, porque a gente não sabe o que é que pode acontecer, a gente não sabe o que é que se passa na cabeça de um bandido em risco. Então eu estou dando essa explicação à população, para que a população ela fique ciente se eu não estou aqui dentro, se eu não, às vezes, falto aqui na sessão, é por questão de prevenção, porque antes de um mandato, antes de política, vem a minha vida. Então, no mais, eu peço a minha desculpa, certo? Aproveitando também para falar um pouco sobre os desastres, já que eu não vi na outra sessão, que foram em decorrência das chuvas. Apesar de não estar aqui presente fisicamente, eu fiz uma mobilização, né? Tentei fazer a minha mobilização. Graças a isso, a gente acabou juntando várias equipes. Quero agradecer a todos por Pedro Alexandre, que é Heloísa, Henrique, Mara, né? João Pedro da Tribuna Popular também se propôs a fazer parte. E é incrível saber a força que os nossos jovens têm. E foi incrível saber também que eles saberiam que poderiam contar comigo.
E foi nesse momento em qual a gente uniu nossas forças, apesar de eu estar distante, não me impediu o meu trabalho, e a gente pôde amenizar um pouco a situação dessas famílias que acabaram sofrendo com esses desastres. Lembrando que a gente amenizou, mas que essas famílias continuam sofrendo porque perderam suas casas, perderam seus bens móveis, perderam um pouco da sua dignidade também, porque a casa faz parte da dignidade da pessoa humana. Então, com isso, aqui que eu venho na tribuna popular cobrar agilidade do executivo para que possa devolver um ambiente familiar novamente, para que essas famílias possam retornar à sua rotina, para que essas famílias possam dar uma moradia digna novamente, né? Já que foi uma situação alheia sobre esse rompimento, infelizmente, que houve. Então eu peço agilidade do executivo, porque enquanto mais demora, mais essas famílias ficam desabrigadas, mais essas famílias ficam precisando mais do outro, ficam precisando mais do apoio da população em si. E eu venho parabenizar principalmente a população de Pedro Alexandre, que nesse momento a gente pôde perceber que sim, a população tem força sim, a população se mobilizou sim. Então, quando o pessoal quer, principalmente quando os jovens querem falar, eles conseguem. Quando os jovens querem tentar reverter uma situação, eles conseguem. E o meu recado para a tribuna popular vai que os jovens que estiverem me assistindo em casa, os jovens que estiverem aqui também, que não se calem, que vocês vão conseguir sim. Os jovens unidos é quem podem mudar o cenário político, o cenário econômico e social do município de Pedro Alexandre. Então a gente precisa se juntar, sim. E eu venho também novamente me desculpar a minha ausência, a minha omissão em relação ao meu trabalho. Mas o que eu posso fazer, tenho a plena certeza e convicção que eu dou o meu melhor, sim. Não faço o melhor como Pamela vereadora, porque eu poderia dar o meu melhor e muito mais, porque eu tenho muito mais a oferecer. Mas em detrimento de uma circunstância alheia, que é acima da minha vontade, todos são sabedores disso, só quem é cego mesmo que não vê. A maioria da população sabe o risco eminente que a minha família, principalmente, corre dentro do município de Pedro Alexandre. Do mais, muito obrigada e peço a todos compreensão. Sei que nem todos entendem da maneira que deveriam entender, também não são obrigados. Então, muito obrigada e bom dia a todos. Desde já quero agradecer aqui a presença da Tribuna Popular, como sempre, o amigo Yuri, que vai presente, o amigo Ricardo, o seu irmão Bordão, o pai do nosso amigo Acendino, o amigo Pruril, Paulo Capão, a minha esposa, a esposa do amigo Alex, o amigo Miguel, o Ismeri, enfim, a todos presentes. E, dando seguimento, eu convido o vereador Antônio Silva Benito Rosário. Senhor presidente, colegas vereador, povo aqui presente, quero agradecer a presença do plenário, inclusive Yura aí, que vai ter todos ontem, João Baldão e todas as famílias aí. Eu queria agradecer a Deus pela chuva que está acontecendo no município e também pelas palavras do maior, onde esteve aqui o governador, e o que eu não sei, os nossos deputados também, e essa promessa foi falsa e até agora não foi cumprida nada, até nessas estradas, porque eu não sei o que está acontecendo. Pedro Alexandre, eu não sei do que ele fica por último, porque João Sá foi feito todas as estradas,
Jossá, a pista, estão concluindo a pista. Falaram que vinha para fazer essa pista, até agora não apareceram. Para fazer a estrada muito pior. Eu vou dizer uma coisa, Pedro Alexandre é um lugar que o povo, a sorte é muito pouca. Eu acredito que Pedro Alexandre dizia o pai de Totó, e aí o que ele dizia era certo. Então, eu acho que o prejuízo de Pedro Alexandre de Jossá ficou em Jossá. Pedro Alexandre ficou no prejuízo da barragem, mas a sede do município não ficou com tanto prejuízo. Até que as coisas estão chegando em Pedro Alexandre e estão sendo mal distribuídas. Inclusive chegou caminhões e caminhões de geladeiras, de cama, de tudo aí, e não estão dando as pessoas certas. Aonde nós temos aqui em Pedro Alexandre, a Rua Velha e outras pessoas, muito precisadas. E eu acho que não estão chegando essas pessoas. Eu acho que fica muito feio essas brigas dessas coisas chegando e há poucas pessoas que estão no comando brigando por essas coisas. Então eu quero dizer, quero mandar um recado para o prefeito, que isso é grave, que se fiscalize e o vereador também acompanhe, porque acontece que as coisas chegaram, inclusive foi ontem da televisão, até ontem, 144 mil, o governo mandou para o município, para ajudar todas essas pessoas. Então eu até agora, esse projeto aqui eu vou ler, vou analisar, por motivo da assistência social, de não participar nem sequer o vereador, porque o vereador, eu acho que deve ter muito respeito, aonde tem pessoas aí com as casas, que a gente perdeu alguma coisa e ele não participa do vereador. Então o eleitor do vereador que vive dia a dia na casa dele. Então eu acho que é uma falta de respeito. Então o vereador tem que se acordar, tem que fiscalizar de uma hora dessa. Então o dinheiro é público, o dinheiro é mandado para dar aquelas pessoas necessitadas. Não é pessoas pegar a geladeira que tem condição, não. Veio pagar aqueles que perderam, aquele pobre que não tem o que comprar. Então eu quero dizer mais aqui, frisar outra palavra, do ex-vereador do Itapúa, aonde ele tem um carro na prefeitura carregando gente, tem um ônibus escolar, aonde ele chega numa mesa de baralho e diz que a Câmara de Vereador teve um projeto que foi para que esse projeto aqui passou por essa casa e por um prefeito. É onde o prefeito está se dando por um cidadão desse, ajudando um cidadão que não vale nada. Que ele disse que nós aqui veio uma verba, os vereadores e o prefeito comeu para murar o campo daqui de Pedro Alexandre. Então isso é grave. Eu acho que ele está dizendo uma coisa dessa, ele tem que provar. E o prefeito, aonde está, com um mentiroso, ganhando dinheiro da prefeitura, que da agora para frente eu vou pegar aquele carro dele e vou fiscalizar. Porque aquele ônibus dele não podia usar no município, não. Aquele ônibus dele ali é fora de linha. Então vai me caber também isso aí. Já que ele quer dizer que o vereador aqui, e está dizendo que o vereador teve parte aqui de uma coisa dessa, que isso é grave, eu vou fiscalizar o ônibus dele também. Então eu vou mandar um recado para ele e vou fazer uma representação aqui contra o ônibus dele e o carro dele. Vou fazer no Ministério Público. Me aguardo que o senhor vai chegar. E muito obrigado. O ônibus é velho, cai nos pedaços. Verdade, todo mundo. Presta para nada. É louvável a seu posicionamento a respeito à Secretaria de Ação Social, retificando o valor, não foi 144, e sim 149 infrações. Lógico que muita gente precisa do município, mas esse valor foi destinado às famílias que perderam com a enchente os seus pertences. E a gente viu em redes sociais que pessoas que têm nada a ver, é lamentável. Por esse motivo, vereadores aqui, em nome do plenário,
solicita a presença da responsável pela ação social e iremos fazer um requerimento para que venha prestar os devidos esclarecimentos. E com a palavra, o vereador José Carlos Oliveira. O senhor tem um tempo de 5 minutos. A geladeira sumiu. Quem sabe Bom dia, os colegas vereadores, o povo presente. Quero agradecer a presença de todos vocês. Yuri Andrade está na casa, venha mais vezes a essa casa. Quero agradecer a presença de todos. Sobre as estradas, todos nós aqui já cobramos das estradas, sobre as estradas que estão muito danificadas devido à chuva, muita chuva no nosso município, mas eu acredito que já deu tempo suficiente para poder consertar as estradas. Isso aí é uma vergonha. Eu até, onde eu passo, eu tive hoje na pontinha de manhã, logo cedo, e vi que os alunos lá do Trapiá estão vindo a pé até a travessa do rio, porque no rio não dá passagem lá na Barra Bonita. Então isso é vergonhoso. Onde nós temos aqui no município uma caçamba, uma reescavadeira, uma patroa e uma enxadeira. Então eu procurei o chefe das máquinas hoje, procurei Bia, e Bia passou para mim que a reescavadeira está quebrada as duas, a patroa está quebrada e ele só está com a caçamba. Só com a caçamba não tem condições de trabalhar, né? A gente até entende a parte dele, que ele está na frente das máquinas. Então eu quero pedir ao prefeito que coloque essas máquinas urgentes, isso é para hoje, não é para amanhã, para poder consertar, para poder dar assistência ao nosso povo que está aí sofrendo, os alunos andando a pé, carro sem poder passar nas localidades. A gente viu ontem aí o ônibus aí do Pojador desatolou aqui na entrada da cidade aqui, ficou aqui sem poder chegar até o colégio. Então, isso aí já era para ter resolvido, porque a gente sabe que o dinheiro vem. Não adianta dizer que não tem dinheiro, que o dinheiro tem. É só querer fazer. É só querer fazer, eu só estou esperando ele chegar, que é para ir lá pessoalmente cobrar dele mesmo pessoalmente, porque aqui a gente fala que nada é resolvido. Então as pessoas às vezes botam até a culpa do vereador. O vereador não tem culpa. Eu não tenho culpa se as estradas estão assim, que a minha cobrança eu faço, quando eu passo, o povo cobra de mim e eu chego nele e cobro. Todos os colegas aqui também fazem a cobrança. Mas quem tem o poder de resolver é ele. Se eu tivesse com a prefeitura, já tinha resolvido. Acredito que os colegas aqui também, se tivesse com a prefeitura na mão, já tinha resolvido, mas nós não estamos com a prefeitura, entendeu? Então, o que a gente faz é liberar para que ele faça o trabalho dele. A gente faz. O orçamento está aí. O orçamento está aí. Nós temos 100%. Tem outro agora para ser votado lá no final do ano. Vamos analisar e vamos ver isso aí. Se vale a pena realmente dar os 100% para o cidadão trabalhar ou não, porque se não der, nós não damos. Porque se for para dar e não fazer, nós tem que também nós tomar providência sobre isso, não adianta. Porque se der, continua a mesma coisa. Tem essa reforma, tem esse projeto dessas casas aí de tapa para fazer, só falta um ano e pouco para a campanha. Será que vai fazer essas casas? Ou é mais uma coisa para poder enganar o povo de Pedro Alexandre? Então está na hora da gente tomar providência e procurar resolver as coisas também. O vereador tem o poder somos nós. Agora a gente libera para ele trabalhar. Se ele não faz, nós não temos culpa. Igual eu vi muita gente essa semana dizendo que o culpado das estradas está assim é os vereadores. Como o vereador tem culpa? O vereador não tem culpa, o vereador faz as cobranças, quem tem que executar a obra é ele, que é o gestor, não somos nós. Então isso é vergonhoso para mim. Isso é vergonhoso. Sobre o Tonho de Tonho, o que Tonho falou, ele está errado. Ele está errado. Ele jamais pode chegar na mesa de baralho e falar o que ele falou ontem. Ele é um ex-vereador, fica até feio para ele. Então ele fica feio para ele. Eu conversei com ele ontem, eu pessoalmente conversei com ele ontem. Ele negou, eu disse, não, você falou, rapaz. Isso é chato, isso é feio, rapaz. Você andar comentando por aí que os vereadores e o prefeito veio uma reforma para o Estado Heraldão, lá no campo, e os vereadores e o prefeito comeu a verba. Então você diga qual foi a gestão que essa verba veio. Você diga qual foi a gestão que essa verba veio. Ele ficou sem querer falar mais nada, dizendo que era mentira. Mentira não, ele deu testemunho. Isso é vergonhoso. O cara tem que saber o que vai falar, entendeu? Para poder não querer denegrir a imagem de ninguém. Eu jamais vou chegar na tribuna, chegar no meio da rua e falar que o vereador fez isso ou aquilo. Não, eu tenho minha conduta, graças a Deus. Muito obrigado, um abraço para todos. Peço aos pares, à plateia que
quando o orador estiver falando, então preste atenção, vão observar, porque tira o foco do orador. Então, de forma de respeito ao colega, vamos manter em silêncio, por gentileza. Convido o vereador Ascendino Luís dos Santos Neves. Vossa Excelência tem um tempo de 5 minutos. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, a todos aqui presentes. Quero aqui agradecer a presença do colega Yuri, do pai João Bodrão, pessoal do Sumbira de Esmeri, ao nosso colega Ricardo, a esposa de Alegre Arquimedes, que estão aqui presentes. E, para iniciar minha fala, eu quero aqui começar falando que nossa cidade está abandonada. Agora abandonada por quê? Porque a partir do momento que a gente aqui reclama de alguma coisa, se o prefeito tem algum representante, ou até ele mesmo, que vem aqui esclarecer aqui para o povo, porque tivemos início aí semana das aulas e praticamente somente para os professores, porque alunos não estão podendo ir para a escola porque não tem acesso ao carro, porque você saindo daqui, passando ali por Ermito, que liga ali Zumbi, Vajada, o povo estão pedindo, inclusive já pedi também, só que a máquina não vai ajeitar no lugar do senador da barragem. Chegando ali na Vajada, desde o mês de março, que o ônibus volta da Vajada, por quê? Porque ali na estrada de Lourinho, o ônibus não passa, a falta de uma caçamba de pissarro. Então, são muitas coisas que tem no nosso município, que já deveria ter consertado. Certo que a chuva esbagaçou, mas o que causou mais aí foi o abandono que o gestor está tendo no município de Pedro Alexandre, porque a chuva esbagaçou mais baixo, esses poeiros que já vinha esbagaçado, o campo ali, o colega Augusto pedindo aqui direto a reforma do Heraldão, não acontece. Ali no Pamada Bonita, ali no tanque do Tingui, ali do avô do colega Yuri Andrade, aquilo ali desde de março que vem, aquela passagem ali não vem dando para passar carro, os carros atolando. Então isso é uma vergonha. E nem sequer uma máquina desmanda com o carro atola. Isso é uma vergonha. Então, o gestor tem que ver, porque nós vereadores, o povo está em cima da gente, cobrando da gente, mas se a gente tivesse máquina nas mãos, a gente fazia. Então a máquina está na mão do gestor e eu fico pensando porque essas máquinas estão quebradas, porque elas não trabalham. Essa máquina não trabalha, porque elas estão quebrando na garagem. Então, são coisas que o povo tem que comparecer mais aqui na casa, aqui, na sessão, para poder ver direitinho, para poder sair falando da maneira correta. E é isso que eu vim de hoje. Obrigado, senhor. Dando seguimento, com a palavra o vereador Marcos Sérgio Alves dos Santos, pelo tempo de 5 minutos. Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadores, bom dia, o povo aqui presente. Quero saudar os membros do bloco Tribuna Popular, saudar a presença de Yuri. Muito obrigado pela presença, Yuri. Participe mais das sessões, seja bem-vindo. Seu João Bodão, as esposas dos meus colegas, Peba do Lotero, Tiruril, Paulo Capão e os demais.
meu irmão que está presente, ouvindo atenciosamente aí as reivindicações dos colegas, eu não fico surpreso com a postura do ex-vereador, do ex-colega que falou baboseira, falou besteira, não sabe o que diz. Eu acho que quem não sabe rezar xinga Deus. Ele já passou por essa casa, ele deveria ter respeito pelos ex-colegas, ele deveria ter, primeiro de tudo, vergonha na cara de estar conversando em verdades, falando que realmente não aconteceu. E não acontece, porque todos nós aqui temos plena consciência e ciência do quanto é importante o estádio, não só o estádio Heraldão, mas como o futebol do nosso município, o esporte em geral, que foi abandonado. Não é que foi abandonado nessa gestão, é que já vem abandonado de outras gestões. Essa situação já vem se arrastando há muito tempo. Mas eu quero dizer também ao povo e os colegas, foi citado aqui a respeito das doações que chegaram ao nosso município. Já falei na sessão anterior e volto a falar novamente. Colegas, essa situação somos nós que resolvemos. Inclusive, falei a semana passada, vamos tirar um pouco do foco só da biometria, porque a gente estamos muito focados, e eu entendo a preocupação de todos nós, em cadastrar o pessoal da biometria para que não venha ficar ninguém sem fazer seus títulos, sem regularizar seus títulos, mas vamos fazer realmente o nosso papel, vamos fiscalizar, vamos cobrar. Não é porque o prefeito é Pedro que a gente temos que cobrar, não. Não é porque o prefeito é João ou José que a gente vai cobrar, não. É porque é nosso papel cobrar do executivo. Foi para isso que fomos eleitos, pelo voto popular, pelo voto do povo, pelo voto do cidadão. Vamos cobrar, vamos fiscalizar. Se chegou geladeira, se chegou cobertores como chegou e não foi distribuído, que vamos uma vez na semana se unir, 2 ou 3 ou quantos puder ir, e vamos na ação social, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver para onde está sendo distribuído a cesta, para onde está sendo distribuído os cobertores, as geladeiras, como aconteceu essa semana, que foi distribuído por pessoas, um cidadão de Malhada Nova lá, que não, aquele cidadão, em momento algum, ele foi atingido por enchente. E os benefícios que veio foram para o pessoal que foram atingidos pelas enchentes. Certo? É isso que eu tenho que falar, e esse é o meu papel como legislador e fiscal do povo. Outra coisa, a questão das casas. Vamos realmente analisar essa situação com calma, porque o senhor Benrinho, um senhor de 76 anos de idade, perdeu sua casa no ano de 2018, finalzinho do ano 2017, começo do ano 2018, e seu Benrinho até hoje mora de favor. Não foi por falta da gente não cobrar, que a gente aqui cobrou, eu, João, os colegas aí cobramos, que a ação social fizesse o papel dela, porque a gente aprova ali, se eu não me engano, é quase 2 milhões de reais, eu não recordo no momento, 2 milhões e pouco para a Secretaria de Ação Social, para essas situações, reforma de casa, situação de quem está passando por situação difícil. Então, esse papel, essa culpa, essa parcela de culpa, a gente, colegas, tem um pouco. Verdade. Porque temos que fiscalizar. Temos que fiscalizar. Vamos esquecer um pouco do assistencialismo de levar para médico, porque esse papel é da prefeitura. Vamos cobrar, vamos se unir, vamos se empenhar, porque quando a gente se une, a gente é forte. Quando aqui se une 4 ou 5, vai na Secretaria de Transporte cobrar uma reivindicação do cidadão que precisa de um carro, precisa de uma assistência, a gente é forte. A gente se torna mais forte. Agora de manhã, estava vindo para cá e uma vizinha minha
adoeceu, próximo à minha casa, e teve que eu mandar vir trazer de moto, porque não tem maca. Pedi o chefe das macas para que fosse colocar material no riacho para minha casa, e ele disse que não podia, porque a maca estava em Bonifácio, era em Francisco, aí não sei de onde. E a menina adoeceu, ontem uma senhora doente de câncer. Se essa senhora passar mal meia-noite, como é que ela vai vir no arreio? Aqui, na minha casa, no caminho da minha casa. Ontem, juntei os meninos que trabalham comigo para colocar pedra no riacho, para que essa situação não acontecesse. Mas hoje aconteceu, colocamos pedra no riacho, o carro não deu para passar, a menina adoeceu, teve que vir na moto com 2 pessoas, e a menina no meio. A menina passando mal, está internada no posto. Está ali no posto, não estou falando em verdade não, estou falando aquilo que está acontecendo. A menina está no posto médico internada. Então, meus amigos, é hora da gente se empenhar. Mas se empenhar de verdade, não é se empenhar a falar aqui na tribuna, quando sair da porta para fora, esqueceu o que falou. Parabenizo a semana passada o presidente Mascarenhas, fez uma visitação social. Essa semana vamos fazer de novo. Vamos nos colégios ali, ó. De frente a gente. Vamos no colégio da Rua Velha, na creche. Vamos na Serra visitar o colégio da Serra, que seja a situação. E eu sei que não são só esses lugares, são vários e vários lugares que está do mesmo jeito ou pior. Ontem recebi a reclamação lá do Bonito das Umburanas que as crianças estão com medo de vir para. Estão sem vir. O ônibus foi, mas algumas crianças estão sem vir por conta do medo da estrada. Porque choveu e o ônibus foi e vem, mas o risco é muito grande de acontecer uma tragédia com aquelas crianças. Então, Coronel João Sá já entrou nos eixos. Coronel João Sá brevemente que aqui e já procurou trilhar o caminho da verdade. É hora de Pedro Alexandre também começar a tomar o rumo certo. Muito obrigado. Eu vou pedir por gentileza à secretária da mesa da casa para fazer requerimento à Secretaria da Assistência Social e de Infraestrutura. São 2 requerimentos. A questão da estrada aqui não é de hoje. A questão da estrada aqui tem que prestar esclarecimento sim. É grave o fato de aluno não estar vindo para a escola por esse motivo. Quero dizer a todos vocês que estão presentes que essa Câmara não é omissa. Essa Câmara não é omissa. Essa Câmara vem desempenhando seu papel dentro de suas competências. Então, peço aos vereadores, se você puder esperar o tempo que a secretária vai redigir, os 2 requerimentos para a gente assinar, não é omissa. E eu quero aqui citar o MP. O MP é omisso. O MP, o Ministério Público, é omisso. Aqui eu tenho uma unidade, aqui eu posso falar de juiz, seja lá promotor, seja lá o que for. Não posso falar na rua, não posso receber uma representação. É omisso e é vergonhoso o Ministério Público de nossa comarca. Porque, se vocês observarem aqui a situação, a secretária de Assistência Social é José. Onde mora José? Não sei. Será que ela vai se fazer presente? Ou vai mandar um representante? Veja nossa situação, e o MP disse que não tinha indícios, nem nada a ver a respeito da denúncia, que para mim tinha fundamento, que não faço denúncia sem fundamento. E a respeito ao senhor Toninho, ex-vereador, devemos entrar com a representação, por Toninho. Devemos entrar com a representação, vamos falar de nosso jurídico, uma representação. Toninho não deve estar falando, tem que falar e provar. Então vai ter que provar ou responder judicialmente. Deixa ele encaixado. Mas como ele tem carro locado, a prefeitura tem carro locado e prestar esclarecimento a respeito qual a situação que ele tem carro locado. Prestar esclarecimento, se ele prestar esclarecimento aqui não é do carro locado, e sim para a situação do carro dele que devemos averiguar. Se ele vir aqui, é prestar esclarecimento sobre o que ele falou. Sobre o que ele falou. Então, ele é uma pessoa, no caso, comum, hoje na sociedade, lógico, não tem mandato,
comum, mas falou, tem que provar. Essa casa aqui, somos autoridades, devemos ter respeito e também ser respeitados. Por esse motivo, Toninho, vamos ver qual é os meios que ele deve responder e prestar sua defesa ou mostrar provas do que falou. A todos, meu muito obrigado pela paciência, pela atenção. Convido a todos a estar presentes na próxima sessão. E em nome de Deus, em nome de Nossa Senhora da Conceição, eu declaro a sessão encerrada.